Olá, meu nome é Vanessa e estamos dando início ao podcast Chimarrão, Negócios e Educação. Eu atuo com recursos humanos há mais de 5 anos aqui na Unopar, que é uma empresa familiar, em parceria com uma grande rede. Olá! O meu nome é Erci, eu sou gestora da área da educação há mais de 20 anos, aqui mesmo na Unopar. Sou mãe, sou mulher, sou esposa. Até no ano de 2015 fui escolhida a empresária do ano na cidade de Xaxim. E hoje presido a associação comercial de lá, que é a CIAX. Esse podcast ele nasceu depois de uma semana acadêmica em que a gente percebeu a importância de falar semanalmente com o pessoal aqui da nossa região sobre os mais diversos tipos de carreira, trazendo pessoas profissionais que possam contribuir nas diversas carreiras que existem, nas trocas de carreiras, para poder contribuir com o pessoal daqui. E como numa roda de chimarrão, a gente vai trocar ideia, vai apresentar propostas, projetos e apresentar nossos convidados. Hoje quem está aqui com a gente é o Nelvio, que é aposentado do Banco do Brasil e que fez transição de carreira após a aposentadoria. Boa tarde, Nelvio. Olá, Vanessa. Olá, Erci. É muito bom estar aqui no podcast número 1 para contar um pouco da minha história, da minha carreira. Vai ser um bate-papo bem legal. Muito bem. Então, antes da gente dar início oficialmente no podcast, conta um pouquinho pra gente, Nelvio, sobre a tua história, para o pessoal conhecer você, saber de onde tu veio. Olha, eu nasci, na verdade, em Lajeado Grande. Antigamente era um distrito do município de Xaxim. Hoje ela é emancipado. E a área, o local onde eu nasci, hoje pertence ao município de Marema, que fazia divisa com Lajeado Grande aí. Fiz meu ensino fundamental numa escola que meu pai ajudou a construir lá. Meu pai e os vizinhos construíram uma escola lá. Aquelas escolas que tinham uma professora e tinham várias séries juntas, eu acho que era multisseriado, que chamava aquilo, do 1º ao 4º ano. Então eu fiz naquela escola meu ensino básico. Hoje nem se encontra mais, né, Nelvio, esse tipo de escola. Não, hoje não existe mais. Hoje foi direcionado tudo para as grandes escolas na cidade, né? Eu acho que é mais econômico pôr um ônibus e levar alunos para a cidade do que fazer escolas no interior, como havia naquela época. E dividia o tempo entre estudar, cuidar da roça, como é que era isso? Eu estudava e, na verdade, eu nunca fui muito fã de trabalhar na roça. Eu, na verdade, cuidava mais das minhas irmãs, enquanto meu irmão mais novo ia para a roça. Já era um babá, então, né? É mais ou menos isso. E como é que foi sair do interior para ir para a cidade? Como que isso aconteceu? Bom, antes de sair do interior, tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo. A professora já tinha muita psicologia na época lá, né? Porque naquela época tinha ainda a possibilidade de reprovar de ano. E no primeiro ano eu fui reprovado. Aí eu fui reclamar com a professora, imagina, acho que tinha 9, 10 anos. Fui falar com a professora, mas como eu? Só vai reprovar? O que faltou aí? Ele disse, não, você não foi reprovado, imagina, você era da primeira série fraca e agora foi para a primeira série forte. Aí eu disse, bom, então tá bom. Se é assim, vamos embora. Aí tá tudo bem. Sim, tudo bem. Isso aconteceu comigo. E após isso, você foi para colégio? Como é que foi? Aí eu fiz um ano no colégio, antigamente chamava de ginásio, né? E eu fiz no colégio em Lajeado Grande. Eu fazia todo dia 6 quilômetros de ida e 6 quilômetros de volta para estudar. Às vezes ia a cavalo, às vezes ia a pé no chão. Pé no chão no sentido de descalço, né? Uhum. Caminhar no meio do cascalho e tal para conseguir estudar. Isso foi um ano.
E depois disso, mas o meu pai, a minha mãe, eles sempre foram visionários, que hoje a gente não consegue ter a visão que eles tiveram. Eles sempre dizem assim, vai estudar que é a solução para a tua vida no futuro. Hoje, estudar é fundamental, mas isso não te garante futuro. Antigamente, estudar garantia com certeza o futuro. E graças a Deus, isso aconteceu comigo. Mas graças à visão do pai e da mãe, que tinham certeza que ficar na roça todos os filhos, éramos em 8 filhos, não ia ter espaço para todo mundo. Legal. E como é que foi sair da roça e ir para a cidade? O que fez ir para a cidade na época? Até porque, não sei se você estudou aí em Xaxim mesmo ou acabou se deslocando para alguma outra cidade. Na verdade, na época tinha a tradição das famílias, na região lá nossa pelo menos, todo mundo católico, e aí tinha sempre um outro desejo do pai e da mãe que tivesse um filho padre ou uma filha freira. E o pai e a mãe sempre incentivaram a quem quisesse ir para o seminário que fosse. E aí, para fazer a partir do segundo ano do ginásio, na época, eu fui fazer no seminário lá de Luzerna. Então eu saí de casa na época eu tinha 13 anos e fui fazer aí o segundo, terceiro e quarto ano do ginásio lá hoje é Luzerna. Era Luzerna também na época, mas não era município. Era um distrito de Joaçaba. Então, mas fiz lá em Luzerna. Foram 3 anos de estudo lá em Luzerna. E desistiu da carreira de ser padre? Na verdade, eu cheguei à conclusão de que não era isso que eu queria. Não queria trabalhar como padre, mas assim, valeu muito. Mudou a minha vida indo para o seminário. O pessoal diz que quem vai no exército aprende muita disciplina, mas o pessoal não conhece o seminário da época, né? Bem legal isso. Estudar, rezar, todo dia, todas as horas tinha alguma atividade para ser feita. Então não tinha moleza. E a tecnologia que a gente vê hoje, tinha alguma coisa na época, a tua comunicação com os pais? Porque hoje, quando um filho vai estudar, os pais os acompanham, vão instalar esse filho para que tenha moradia, enfim. Agora, como é que foi isso para ti? Olha, na verdade, a única comunicação que tinha com os pais, direta com os pais, era através de carta. É uma carta a cada, precisava uns 10 dias para ir, mais uns dias para responder, mais uns 10 dias para voltar. Então, a cada, no mínimo, 15 dias, mas cada 15, 25 dias tinha uma carta que a gente se comunicava com o pai e a mãe. Não havia, no colégio havia sim telefone, mas o pai e a mãe, na casa, no interior, não tinha telefone. Tinha alguns telefones, na época, em Xaxim. E tipo assim, se adoecesse, como que ia comunicar? Como é que funcionava isso? Tem alguma história para contar? Tem sim. Na época lá, eu tive que fazer uma cirurgia de apendicite. Como é que eu ia mandar uma carta para o pai e a mãe, ou os padres, os freis de lá, que a gente chama frei, como é que a gente ia mandar uma carta, ia 8 dias para chegar, e mais 10 dias para voltar, e aí já estava bom, né? Daí os padres de lá ligaram para os padres aqui da paróquia de Xaxim, e aí existia um programa numa rádio lá de Xaxim, que existe até hoje ainda, é Comunidade em Marcha. Daí os padres e o pai e a mãe, claro, no interior só se ouvia rádio, não tinha televisão, na época não tinha nada ainda, então o rádio todo mundo ouvia. E aí os padres de lá ligaram para os padres de Xaxim e comunicaram via rádio que o Nelvo tinha sido operado. Todo o Xaxim ficou sabendo. Tranquilizar os pais. Aí o pai e a mãe pegaram, na época eu tinha uma rural, e foram para lá de rural para me acompanhar. Mas quando chegaram lá, eu já estava até saindo do hospital, eu acho, fiquei mais um dia, parece. E depois vim para casa, fiquei uns 8 dias em casa com o pai e a mãe para me recuperar. Grandes histórias, né? E qual foi a tua primeira experiência profissional depois disso? Bom, depois que eu saí do seminário, aí o pai era
pai foi fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xaxim. E ele na época ele fazia parte do Conselho Fiscal. Conhecia tudo de contabilidade, meu pai. Coitado, ele não sabia, claro, escrever, ler e tal, fazer conta, mas para ser fiscal, mas valia mesmo a presença lá dele. E aí ele me arrumou um trabalho lá para ser um secretário ali, um assistente administrativo no sindicato. E aí eu fiquei 6 meses lá, mas logo em seguida daí eu estava estudando daí já, fazendo o ensino médio em Xaxim, no colégio comercial. Aí eu fazia, na época tinha o técnico em contabilidade. Hoje não tem o técnico, hoje existe a graduação, o bacharel em contabilidade, a graduação. Então, mas na época eu fiz o técnico em contabilidade. E aí, como eu estava fazendo aquilo, aí surgiu vagas para trabalhar no escritório lá na época era a Chapecó Avícola, o antigo grupo Chapecó. Aí fui fazer o concurso, uma prova lá e fui aprovado. E trabalhei, foram 3 anos lá. E eu fazia a escrita fiscal. Hoje ela existe, mas tudo computadorizado. Cada nota fiscal que entrava lá no frigorífico, tinha o frigorífico e tinha mais 7 filiais, que eram os fábrica de ração, aí tinha o incubatório, tinha mais algumas outras empresas que faziam parte do grupo. Eu tinha que transcrever todas as notas num livro próprio e no fim do mês fazer a apuração do ICMS, o crédito ICMS e do IPI e fazer bater com a contabilidade. Tudo manual. Tudo manual, tudo na soma de uma calculadora, não tinha computador, na época não tinha nada. Aliás, estava chegando o computador ainda, mas era com cartão, aí você tinha que digitar, fazer um cartão e depois botar para rodar nele o cartão. E dentro dessa trajetória que você deu início na tua carreira aí, como é que foi? Que desafios tu encontrou? Porque um menino lá do interior que foi para o colégio de padres e começou a sua carreira profissional. Como é que foi você chegar, lidar com pessoas, porque era só o grupo familiar e os colegas de colégio? Como foi isso? Além de ter esse desafio, ainda eu até hoje acho que sou bastante tímido. Então, imagina, e lá, quando a gente começou lá, no escritório tinha em torno de 20 pessoas numa sala só, e todo mundo trabalhava. Era apenas dividido em três atividades diferentes, que tinha a escrita fiscal, tinha a contabilidade, e tinha a contabilidade e custos numa outra. Mas só tinha um ramal de telefone. Eu nunca tinha falado no telefone. E aí, acho que no primeiro ou no segundo dia, sei lá, no terceiro dia, toca o telefone e eu todo acanhado, o cara gritou, não, foi pra você! Devo ter trocado a cor umas 400 vezes. Vermelho, amarelo, azul. Eu nem imagino. E aí até o telefone lá no meio de 20 pessoas. E aí todo mundo meio ouvindo, porque tinha o telefone, todo mundo que ia trabalhando, né? Então, essa foi uma... O pessoal disse que falar em público é difícil, mas foi muito pior atender um telefone em público. Isso marcou a tua vida. Marcou e fez parte que você não pode fugir dos desafios, né? Se você vai, não vou atender o telefone, até não tinha como não atender, então vamos em frente e vamos fazer, né? Então, e bora lá, e hoje em dia grava áudio em público no meio de 20 pessoas e nem troca de cor. Sem problema nenhum, mas era a condição da época. E por isso o desafio da gente crescer, esses percalços, essas, não é nem dificuldades, né, mas essas situações é que faz a gente crescer e vai tendo bagagem para a vida como um todo. E como foi ingressar, então, na área no Banco do Brasil? O que você precisou fazer? Como era, na época, esse processo? E por que o Banco do Brasil? Por que esse processo? O trabalho no Banco do Brasil, na época, era o sonho de todo jovem. Não só do jovem, mas também já do mais, um pouco mais de idade e tal. Tinha concurso e davam milhares de concorrentes. Na época, o salário do Banco do Brasil era muito acima do mercado, muito, muito longe de qualquer outra empresa pagava.
Então, a disputa por uma vaga no Banco do Brasil era muito grande. E muito almejada, Muito né? almejada. Tanto que eu já tinha feito 2 concursos no Banco do Brasil, não tinha passado. Eu tinha feito mais uns 2 na Caixa Econômica, eu não tinha passado e estudava. Tinha, na época tinha algumas empresas que forneciam material e tal, do conteúdo, e a gente estudava. Daí, no emprego que eu estava, na época da Chapecó Avícola, eu já estava satisfeito lá, descansado uma coisa, não vou mais atrás de concurso do Banco do Brasil, vou seguir aqui e tudo certo. Mas aí tinha um amigo, o César Ceruti, que também estudou no seminário, e ele já tinha passado na Caixa Econômica. E ele não estava trabalhando, estava esperando ser chamado na Caixa Econômica. E aí ele me convidou. Não, vamos estudar para o Banco do Brasil? O concurso do Banco do Brasil? Eu digo, ah. Aí eu pensei um pouco, eu digo, mas sabe de uma coisa? Poxa vida, o cara já passou num concurso. E está me convidando para estudar para outro, vou aproveitar a experiência dele lá e vou fazer uma dupla e vamos estudar. E aí estudamos, aí acho que foram 4, 5 meses. E aí aí eu consegui passar. Talvez porque estava sem muito compromisso, não passar também, tá tudo certo. Talvez tirou a pressão. Tirou a pressão e aí foi embora. Aí passei no concurso do Banco do Brasil. Mas no primeiro concurso do Banco do Brasil, tinha um primo, o Gelson, que morava comigo, e eu convidei ele na época, eu disse, Gelson, vamos fazer o concurso do Banco do Brasil? E ele também trabalhava exatamente como eu, tinha ido para o seminário, estava fazendo o colégio comercial em Xaxim e tinha passado na mesma prova que eu na Chapecó Avícola, só que ele trabalhava lá na contabilidade de custos. E eu trabalhava no setor fiscal. Aí ele disse, mas não sei, ele disse. Eu acho que eu estou precisando de um sapato, em vez de pagar a inscrição, eu vou comprar um par de sapato. Aí eu disse, para com isso, Gelson. O concurso do Banco do Brasil pode mudar a tua vida. Um par de sapato é bom, mas não vai mudar a tua vida. Vamos lá fazer esse concurso. E ele disse, tá bom, vou porque tu pediu. Ele disse. E o que aconteceu? Isso foi em 1979. Ele passou e eu não. Pode isso. Ele foi sem muita pretensão e você estava mais... Eu estava mais... Querendo. E ele, vou fazer porque pediram. E ele passou, daí eu não. Então esse foi um caso bem engraçado. Depois aí, olha como é que o mundo dá voltas. O mundo, eu acho que não é o mundo, não é o mundo, é a lei do retorno, né? Aí quando eu não estava afim de fazer, um colega, um amigo, disse, vamos fazer. E aí eu fui lá e passei. E ter alguém que puxa sempre ajuda, né? Na hora de estudar, na hora de fazer concurso, estudar em conjunto e fazer em conjunto faz bastante diferença. Quando alguém te chamar para estudar, vai, isso é bom. E acaba se estimulando entre as pessoas e às vezes os objetivos, né, de cada pessoa, elas mudam também. Porque no decorrer da tua vida, tem momentos que tu tá com uma tendência para seguir alguma coisa. E um pouco depois, e pela vivência e o compartilhar com outros colegas e amigos, você acaba, às vezes, sendo influenciado para poder tomar outras decisões ou, quem sabe, visualizar oportunidades. Com certeza. Hoje parece um pouco mais claro no sentido assim, tem muito emprego hoje. Se não dá certo aqui, tu vai ali, vai lá e tal. Mas na época lá, empregos bons, não tinha muitos. A Chapecó Avícola pagava um salário de mercado, razoável. Viver, não era lá aquelas coisas. Nem comparar com o Banco do Brasil. Então, você não tinha muitas opções. O país como um todo estava ainda, o interior pelo menos, estava começando a se desenvolver, não tinha fábrica, não tinha muita coisa lá, tinha um frigorífico, mas opções de trabalho não tinha muito. E hoje a gente visualiza o mundo de oportunidades dependendo muito das pessoas, né? De querer crescer e atingir cargos. Mas voltando para ti, como é que foi? Passei, fui convocado, comecei. E aí, isso era suficiente? Ou tu tinha outros objetivos dentro do banco? Para ser bem sincero, antes de passar no banco, eu sempre imaginei assim. Bom, eu quero ser um caixa do Banco do Brasil,
quero comprar minha casa, meu carro, e para mim a vida tá feita. Tá ótimo assim. Tá ótimo, não quero mais nada. Desse degrau, o próximo era esse, podia ser o último que estava perfeito. Tava tudo certo. Porque, de fato, o salário da época do Banco do Brasil era muito bom. Mas aí as coisas vão andando e tal, e aí a gente também é desafiado. De fato, foram 4 anos, depois surgiu um concurso interno, que era muito, mas muito mais difícil do que o concurso externo. Porque você já estava lá, aqueles que já tinham passado dentro do concurso externo, eram os melhores. E aí, para progredir dentro do banco, tinha que ter esse concurso interno. Então, era uma concorrência desumana. Claro, a gente trabalhava junto ali e estudava, mas você concorria, esse concurso acontecia no Brasil inteiro. E aí, se você passava, você está concorrendo com pessoas do país inteiro. Então, inclusive quem estava na tua mesa do lado. Exatamente. Mas a gente estudava junto. Principalmente com o César. De novo, com o César a gente estudou e a gente passou também no concurso interno, no primeiro concurso interno a gente passou, mas a gente estudou mais de ano. A gente trabalhava, fazia as 8 horas do banco e depois ia para casa estudar. Fim de semana, só estudar. Eu aprendi mais português no concurso do Banco do Brasil do que eu acho que no colégio. E um estimulava o outro. Com certeza. Ou na casa dele, ou na minha casa, a gente ia lá e estudar. Tem foco. O foco muda muita coisa, né? Com certeza. E dentro do Banco do Brasil, quais foram os degraus que você foi alcançando durante esses 32 anos? O que tu tinha de objetivo, o que tu alcançou, quais tu desistiu porque não fazia mais sentido? Bom, eu tenho certeza que a gente hoje o resultado das nossas decisões no passado. Ou pro bem ou pro mal, nós somos resultado, produto da nossa decisão. Plantio e colheita. Exatamente. Aí, em 1989, não tinha computador no Banco do Brasil em Xaxim. Só tinha chamavam lá, na época, o SESEC. Aí sim tinha uns computadores maiores e tal, mas que processavam de toda uma região. Aí surgiu, nós fizemos um consórcio entre os funcionários para comprar um computador para poder imprimir os contratos agrícolas de forma automatizar, na verdade, né? Com um computador e uma impressora. Anos 90, falando em automatizar. Exato, começando a automatizar. Mas legal. O computador, o que eu vou falar aqui, provavelmente, quem tem menos de 30 anos, talvez nem vai saber o que era aquilo. O computador, o sistema operacional era o DOS e não existia o HD. O sistema operacional ele vinha num disquete chamado de 5/1/4, um disquetezinho que você colocava no computador, e depois quando o computador, o sistema operacional começou a ficar um pouco mais robusto, a gente tinha que pôr 2. Colocava você pedia troca o disquete, você trocava o disquete, daí ele seguia até ele ficar pronto para poder usar. Vamos fazer uma pesquisa de quem está assistindo a gente no YouTube, que comente se conhece o que é um disquete. Disquete 5/1/4. Porque o outro ainda é moderninho, né? Ou menor. O HD. Né? Depois surgiu. O disquete é moderninho. Não, na sequência ele ficou mais. Ele teve um upgrade, né? Esse 5/1/4 virou um outro disquete menor. Um pouco mais firme. Tinha um pouco mais de capacidade. Nem lembro o nome daquele outro que veio na sequência, mas aí ele tinha mais capacidade. Mas era tipo menos que 1 mega, não era? Né? Era 720. E hoje a gente esgota a memória de um celular de 128 GB. Na verdade, quando eu fui comprar, aí eu comecei, por isso que eu disse que a gente era o resultado das nossas decisões, produto das nossas decisões. Então, aí perguntaram, quem quer começar a mexer nesse bicho aqui? Que era um bicho, na verdade, ninguém conhecia o tal do computador. Eu disse, eu quero, seja lá o que Deus quiser. A mudança do menino que tinha vergonha de atender o telefone no meio do pessoal do sindicato para aquele que diz, deixa que eu vou estudar. Eu quero estudar. O que vai acontecer? Não sei, mas eu vou estudar. E isso mudou muito a minha vida. Então depois foi aprendendo, aí com o tempo depois o banco começou também a informatizar
E daí eu era, dentro, lá na época, eu era a referência em informática. O rei da informática. O rei da informática. É que pouco se sabia e quem estava estudando, porque ainda, eu acho que não deve ter demorado muito para ter alguns cursos e para ir pelo menos se familiarizando, né, com essa tecnologia que estava chegando de forma pequena, mas que eu acredito que a grande maioria visualizava que isso aí só iria crescer, ia se desenvolver. Mas na época, quem não conhecia a máquina de datilografia, calculadoras, e era isso. Não, a pessoa nem tinha ideia, não tinha perspectiva. Hoje você tem uma base e sabe que isso vai evoluir. Mas na época, aquilo lá parecia um bicho, ninguém tinha muita perspectiva com aquilo, né? Nem conseguia visualizar o que aquilo podia se tornar dali 2 anos. Você via aquilo na televisão, aquilo era coisa dos Estados Unidos, enfim, países super adiantados. Então chegar um computador em Xaxim era o máximo. Mas aí aprender a lidar com ele. Não tinha software. Tinha lá hoje tem o Word, que é o editor de texto, né? Antigamente era o RDP. Então a gente só usava ele, que era um editor de texto, para fazer as cédulas. Apenas isso. Só. Não tinha... Mas ali houve um upgrade, né? Porque se tu pegava a máquina de datilografia, que se errava, tinha que digitar tudo de novo, nesse editor de textos, dava para pagar, pelo menos, né? Sim, dava para pagar. Trocava os dados do cliente, o valor do contrato, a data, e mandava ver. Mas antes a gente sabia de cor já a gente chama de cédulas, enfim, os contratos, a gente fazia, você datilografava tudo. Era bom, tanto é que isso que eu não falei, a segunda parte do concurso externo do Banco do Brasil, uma coisa é você ser aprovado na prova de conhecimentos. Outra coisa era ser aprovado no teste de datilografia. E muita gente não fazia a primeira parte, passava, mas não passava na segunda parte. Tinha que escrever, eu acho que 90 ou 100 caracteres por minuto, e tinha que ser rápido. Então, depois que você foi aprovado na prova de conhecimentos, tinha a prova prática. Interessante. E você não passava. Isso. Não, eu fiz curso. Até hoje tenho lá em casa o certificado do curso da telegrafia. Quem que está ouvindo aqui que vai saber que fez isso, que alguém fez curso de datilografia, né? E Nelvo, dentro do Banco do Brasil, quais foram os cargos que tu teve, que tu almejou, que tu conquistou? Quais foram as funções que tu teve? Bom, na verdade, em função do... Por isso que eu volto a falar de novo, a gente é produto das nossas decisões. Como eu comecei a mexer com informática, eu nunca quis ir para outra agência. Eu tive oportunidades, eu sou um caso, acho que, não sei se é único, mas com bem certeza raro. Ficar 32 anos no Banco do Brasil, sempre na mesma agência, é difícil encontrar, é difícil. E com progressões. Na verdade, eu fui, na época tinha um fiscal que ia ver a roça, né? O pessoal fazia o financiamento do banco, e depois o banco selecionava algumas lavouras e a gente ia vistoriar. Fiz uma época que fiz isso. Depois tinha também a assistente de supervisor, tinha um supervisor e tinha um assistente. Eu fui assistente de supervisão, fui supervisor também, e mais recentemente, daí que eles trocaram o nome e mudou, dentro de toda essa carreira, todo esse tempo, foram mudando as coisas. Eu acabei como gerente de conta de pessoa física. Mas também, na época, também trabalhei como assistente na pessoa jurídica e tal. Porque eu não quis, eu tive a oportunidade de ir para outras agências, mas como aí que entra a decisão. Eu tinha começado a mexer com informática, e aí em seguida a gente começou junto com a ERSI, a gente começou a pôr uma escola de informática. Mas eu também, depois, na sequência, montei uma empresa de programação. Aliás, antes de montar a empresa de programação, eu fazia software, né, programas para as empresas sob medida. Então, eu fiquei muito tempo fazendo isso. Desde 1989, 90, enfim, logo em seguida, eu sempre fiz 3 turnos, né, 2 no banco e 1 fora.
Por isso que nas opções que eu tinha para mudar de agência, para pegar um cargo melhor, eu não quis, porque isso envolveria muita coisa. A Erci também já estava trabalhando, eu teria que largar esse terceiro turno, levar a Erci, a família toda para outro lugar, e largar tudo e ir para outra cidade. Então não compensava, financeiramente não compensava. Não que não fosse bom a mudança, conhecer outras pessoas e tal, seria excelente. Mas aí também tive que decidir, e eu achei melhor ficar. E é tipo nessas decisões que se observa que ter uma outra cartinha na manga também te abre oportunidades de empreender, de desenvolver, de fazer parcerias, enfim, de visualizar outras oportunidades de negócios. Porque a garantia de um concurso, ela gera uma estabilidade, uma tranquilidade, mas muitas pessoas, para isso, já é suficiente. E está tudo bem. E está tudo bem. Agora, para ti, essa visualização de querer saber mais, de querer abrir outra oportunidade, pegando esse gancho da tecnologia, da computação, da programação, isso te realizava mais do que o banco? Ou era porque você queria ter uma renda extra? Como que tu vê isso hoje? Eu acho que tudo começou, embora o banco tivesse um bom salário, mas parece que ir trabalhar, sei lá, uma época era 6 horas, depois era 8 e tal. Esse tempo era muito pouco, sobrava muito tempo disponível para a gente produzir e fazer alguma outra coisa. E aí, como surgiu a informática e dava para fazer em casa, eu digo, por que não? Aí comecei com esse terceiro turno, com essa outra atividade. Então, por isso que a pessoa tem que estar sempre preparada, observando. Eu nem sei, nem tinha tanta ambição, né? Um dia eu vou ter uma empresa de programação, vou ter isso, vou ter aquilo. Não, era mais uma atividade mesmo para complementar a renda e como era jovem também, tinha todo o tempo disponível, para que não fazer, né? Com certeza. Era mais curiosidade do que ambição profissional mesmo. Legal. E como é que era o mercado bancário quando você começou? Assim, volume de pessoas por agência, quantas agências a cada tantas cidades, mais ou menos? O Banco do Brasil estava em plena expansão, né? O Banco do Brasil sempre financiou muito a agricultura, então ele é a agropecuária, o agronegócio como um todo, né? Então ele estava sempre expandindo, sempre agências novas. E para ter ideia, como também não havia a informatização, tinha muita gente em cada agência. Tinha muita oportunidade dentro do banco. E o banco só fazia, na época, só tinha basicamente 3 produtos. O financiamento agrícola, a aplicação em poupança, CDB, e o depósito à vista. Não tinha outra coisa. Basicamente era isso. E muita burocracia, muita burocracia. Manual, né? Para você ter ideia, numa agência, uma cidade na época, Xaxim, lá na década de 90, devia ter uns 15, não tinha 20 mil habitantes. Nós chegamos a estar com 65 funcionários. Nossa Senhora! A gente atendia toda a região que comporta Xaxim, Lajeado Grande, Marema e Entre Rios. E só tinha o Banco do Brasil na área de financiamento do agronegócio. Depois apareceram as cooperativas de crédito, outros bancos e tal, mas o Banco do Brasil só fazia isso. Então, e era tudo manual. Por isso que estava falando antes do disquete 5/4, que cada contrato que fosse feito, alguém tinha que sentar na máquina de escrever e copiar, transcrever, na verdade, as cláusulas que a gente falava. Uma cédula ela tinha umas cláusulas, outras não tinham e tal. Aí tinha um supervisor para conferir, aí não estava certo. Aí você fazia toda ela, aí estava errado, vai digitar tudo de novo. Tinha 2, 3 palavras que não davam certo, digita a página inteira novamente. E aí, às vezes, passava. Esqueceu uma cláusula que tinha lá, tá na sequência, tinha 3 páginas, tinha que digitar tudo novamente. Por isso que tinha que ser bom na datilografia na época. Era a habilidade necessária na época. Era o que precisava para a função. Então, só para ter ideia do pico e do vale. Depois veio a informatização, o banco trabalhou com muito mais produtos, mas nós chegamos a estar na agência com 11 funcionários. Então, de 65 para 11, e eu ali, tipo camaleão, né? Sempre me adaptando aqui, adaptando ali, porque muitos eram transferidos,
às vezes até compulsoriamente, outros pediam para sair e tal, e assim por diante. Mas eu consegui permanecer, outros saíram na época, quando reduziu o quadro, depois aumentou, voltaram, então teve toda a situação, mas eu não saí e permaneci sempre na mesma agência. Até porque com essa informatização, às vezes vai ouvir de 65 para 11, parece, mas pessoas perderam o emprego no meio disso. Mas, na verdade, a informatização trouxe a possibilidade de concorrências, a possibilidade de mais bancos atuarem com isso. Então, as pessoas foram indo para segmentos diferentes, para outras empresas, para outras cidades, e aí é resultado da informatização. Sim, com certeza. Mas, assim, dentro do Banco do Brasil, raramente alguém era mandado embora. É muito difícil alguém ser mandado embora. Tinha tradição, embora o pessoal acha que não, o Banco do Brasil é estatal. Não, o Banco do Brasil, o funcionário é CLT. Então, se o banco quisesse mandar embora, mandava embora, pronto. Mas a tradição do Banco do Brasil nunca foi de mandar embora. Só se algum caso de desvio, alguma coisa, ou a pessoa pedia para sair, teve pessoas que pediram para sair também. Mas, assim, ninguém ficou sem emprego não por vontade própria. Muito bom. E a curiosidade, conforme foi passando os anos e mediava um pouco, então era o banco, fora atuava com a programação, estudava e tal. Como é que você chegava a pensar como é que ia ser o teu fechamento dentro do banco? Tu planejava isso? Porque hoje quem está ouvindo a gente, às vezes, pensa, eu acho que eu vou seguir nessa empresa, vou seguir a minha vida, vou me aposentar e tal. Eu acho que é um pensamento que ocorre com muitas pessoas. E para ti, como é que foi? Porque chegou numa parte da vida que tu começou a visualizar como seria daí pro fechamento. Antes disso ainda, na verdade, uma vez, porque aí já estava com a escola de informática, eu estava com a escola de programação, uma empresa de programação também e tal, tinha bastante perspectiva, e eu senti que eu estava... É difícil você fazer 3 turnos o tempo todo por um longo prazo. Aí um dia até conversei na época eu tinha o auditor do Banco do Brasil, eu expliquei a minha situação e tal, aí ele disse, olha, vai chegar um momento que você vai ter que se definir, um lado ou outro. Mas isso uns 12, 15 anos antes de me aposentar. Uhum. Mas aí como é gringo, né, não quer largar nenhuma fonte de renda, aí eu atravessa a piscina com a mão cheia de sal e o sol não molha. Mais ou menos, por aí. E eu disse, não vou largar nenhum dos dois. O Banco do Brasil dava aquela estabilidade financeira e tal, pensando também na frente em aposentadoria, e outro para complementar a renda e ocupação também, né? E conseguir ir levando isso para frente. Na verdade, eu comecei a pensar em parar mesmo, foi uns 6, 7, 8 anos antes de parar mesmo. Aí sim que a gente tinha uma escola de treinamento, antigamente uma franquia com CDI, e aí eu estava gerenciando aquela enquanto o RC gerenciava aí a Unopar. Aí chegamos conversando com a RC, a gente chegou à conclusão de que era melhor eu ficar em casa cuidando das crianças, né, a Vanessa e a Valéria, e fazer 8 horas no banco, porque aí aumentava o salário e a aposentadoria seria melhor. Então eu acho que foram 7, 8 anos, porque isso daí surgiu também a oportunidade, eu fazia apenas 6 horas no banco, a maior parte do tempo. Daí surgiu essa oportunidade de fazer num outro cargo, fazer 8 horas e ampliar aí a possibilidade ampliar aí o valor, lá no final, o valor da aposentadoria. E aí vendemos a escola de informática para eu me dedicar mais ao banco para até finalizar isso. E como é que foi esse encerramento do Banco do Brasil para ir fazer essa transição completa de, ao invés de estar 8 horas no Banco do Brasil, tá uma empresa que é familiar, cuidando da gestão financeira, saindo de uma e começando na outra? Qual que foi esse desafio dessa transição? Na verdade, nos últimos anos eu já estava fazendo o financeiro, parte pelo menos do financeiro da empresa. Então não foi contraturno, à noite. Isso, à noite, fim de semana e tal. Então não teve nenhum trauma, nenhum período de adaptação. Na verdade eu nem senti muito, porque eu até queria umas folgas um pouco maior, dar uma esparecida, mas não tive oportunidade. Mas a Erci não deu. Não deixou. Acho que foi uns 15 dias aí de casa, meio para cá e para lá.
Aí também já senti que não adianta ficar aqui, vou entrar de cabeça na outra parte. E eu sempre gostei de números no banco também, eu gostava bastante de números e tal, até porque não tem como trabalhar no banco e não gostar de números, né? Se você não gostar de números... E Nelvo, e a herança de ter trabalhado todos esses anos no banco, que querendo ou não, tem uma rigidez, tem toda uma ética, postura, processos, e chegar na vida, trazer, você se inserir numa empresa familiar que não tinha toda essa estrutura. Então, como é que foi o Nelvo bancário para o Nelvo fazendo a gestão financeira de uma empresa familiar? É difícil no sentido de que no banco, a cada procedimento que você tinha que fazer, você estava escrito. Né? Você tinha que saber ler, interpretar e saber onde estava lá. Tinha lá, uma época era o LIC, o Livro de Instruções Codificadas, depois era SIC, era Circular de Instruções Codificadas. Então, tudo que você tinha que fazer estava escrito. Tinha a norma geral, depois tinha o procedimento específico para fazer. Então, é a questão de você entender só e achar lá no sistema onde quer fazer. Ali fora, as empresas não tinham essa codificação do que tinha que fazer e deixar de fazer. Então, não foi fácil. Não foi fácil a gente procurar assim, tá, mas eu faço o quê? Tá, faz aquilo. Tá, mas está escrito onde? Não, sabe, ver aquela... O banco tinha... Tá programado para procurar. Não tem. Então, aí você... Talvez o maior problema de adaptação foi isso, que a gente tinha que ser criativo e achar e perceber ou pedir o que tinha que ser feito. Não tinha uma como é que eu vou dizer? Um roteiro. Um roteiro, essa é a palavra que está procurando. Um roteiro escrito para o que tem que se fazer ou deixar de fazer. E em relação a tudo isso, como foi a tua trajetória acadêmica nesse processo, para a gente ir encerrando, assim? A parte acadêmica, o que você precisou estudar, aprender, fazer para conseguir acompanhar todas essas funções? Na verdade, eu pouco antes de entrar no Banco do Brasil, eu tinha começado a fazer graduação em Chapecó. Para você ter ideia, só voltando um pouco lá no tempo, que hoje tem cada esquina não, né? Mas tem muita oportunidade e opções para você estudar. Na época, se você tirasse Joaçaba até São Miguel do Oeste, tinha uma universidade com 3 cursos, apenas. Então, era quase tão concorrido fazer o vestibular quanto entrar no Banco do Brasil. Tanto é que, imagina, comecei o primeiro concurso, eu fiz era pedagogia, porque tinha menos concorrentes. Tinha ciências contábeis, pedagogia e administração. E eu fiz pedagogia porque tinha menos candidato por vaga. Mas aí, depois já no segundo semestre, eu fiz para ciências contábeis, e aí em seguida eu fiz 1 ano, e aí disse, bom, agora passei no Banco do Brasil, não preciso mais estudar. Engano. Mas aí depois parei 1 ano ou 2 anos, nesse tempo eu estudei para o concurso interno. Aí depois eu voltei daí e concluí a graduação de ciências contábeis. Contabilidade. E achou que já era suficiente de conhecimentos? Já ajudou muito. Na época, quem tinha uma graduação fazia muita diferença. No banco também, com graduação, você progredia mais, e claro, além do conhecimento. Mas o que me chamou a atenção é que, como eu tinha feito o ensino médio, o técnico de contabilidade, quando começamos a fazer contabilidade na faculdade, eu ficava impressionado como é que uma pessoa entra na faculdade de ciências contábeis sem saber o que é débito e o que é crédito. Eu digo, mas vamos aprender, o que vocês vão aprender aqui? Que era o básico, não sabe o básico? Mas aí, com o tempo, já vai entendendo que a faculdade ia dar tudo isso. E depois, aí já nos anos 2000, eu fiz uma pós-graduação, um MBA, na verdade. Aí fiz mais uma graduação de gestão em marketing. Aí fiz mais uma pós-graduação em vendas e gestão de vendas e marketing. Porque essa atualização, ela intensificou da mesma forma que o mundo foi se tornando muito mais rápido, mais informatizado. Então, lá atrás, fazer contabilidade por um bom tempo foi o suficiente. E depois foi necessário
Você sentiu essa necessidade de estudar? Sim, eu senti a necessidade de estudar. Mas assim, ó, existe hoje, por exemplo, bons contadores que eles não têm graduação de contabilidade, né? Só tinha o técnico em contabilidade. E são bons contadores. Então, na época, lá, o técnico em contabilidade dava uma profissão, dava condições de ser um profissional de contabilidade. Hoje já não existe mais esse curso, é uma pena. Então, vai todo mundo para a graduação de ciências contábeis. E aí consegue, com essa graduação, pelo menos ter uma visibilidade e poder se inserir. Porque hoje todas as empresas, pegando um gancho desse curso, o que acaba acontecendo? Ele acaba formando, dando um conhecimento teórico e prático, porque hoje muito do que se fazia manual está sistêmico. E com isso, hoje, um formado em contabilidade, ele tem N áreas para atuar. Com certeza. Na época não havia tanta área que nem tem hoje. Mas assim, eu sempre digo assim, ó, falando no meu caso, se eu for fazer ciências contábeis, eu sair de lá e se eu não conseguisse, por exemplo, assim, eu não teria condição de montar um escritório de contabilidade por falta de conhecimento, ou enfim, não deu certo, a contabilidade não entendi tudo e tal, ou até mesmo a minha deficiência, a minha falta de ambição, mas assim, a graduação muda a forma de a gente pensar. É isso que eu acho que talvez seja o principal resultado de quem estuda. Porque você passa a ver não problemas, mas oportunidades. Esse eu acho que é o grande mérito de você, quando você faz uma graduação, você vê oportunidades. Tem problema? Problema para os outros. Eu vou pegar aquele problema e criar uma oportunidade. Acho que essa é a grande diferença que faz. Não, pra gente encerrar agora, porque a gente já estourou o tempo. Que conselho que você dá hoje para quem está querendo iniciar na área bancária? Tem várias atividades dentro da área bancária, mas assim, tem que gostar de números. Tem que gostar de números, tem que gostar de vendas, tem que gostar de gente, a não ser que você vai trabalhar num suporte, né? Mas para atendimento... Não é necessariamente a área bancária, pode ser um TI dentro do banco. Exatamente, também tem essa oportunidade. Tem que gostar de números, dependendo do que você pretende dentro do banco, gostar do número, gostar de pessoas, atender pessoas. O banco faz muito financiamento, então gostar de ver as pessoas progredindo, vão lá, faz um financiamento e você vê a pessoa crescer depois na vida, a gente agradecer, obrigado e tal. Aconteceu muitas vezes comigo. Aí o banco financiava, mas a gente conduzia o processo. E aí a pessoa dizia, chegar lá e agradecer, muito obrigado, porque você financiou lá, um exemplo, um aquecedor automático para aviário. Agora eu não preciso levantar de madrugada no frio e fazer fogo para os pintos não morrer de frio. Então, aquele equipamento me trouxe mais conforto. Então, acho que isso dá muita satisfação. E por isso que a pessoa tem que gostar de gente, tem que gostar que as pessoas vão bem na vida. E você acha, nessa tua contribuição, para quem estiver ouvindo, que o ingresso na área bancária é uma boa ou grande oportunidade para quem gosta dessa questão de números? Com certeza, com certeza. Existe muita oportunidade, porque hoje tem muito banco. Na época tinha Banco do Brasil e Caixa Econômica e eu acho que Bradesco. Hoje tem muita cooperativa de crédito, não tem muita oportunidade e todas elas trabalham, de certa forma, do mesmo jeito. Atender pessoas, fazer financiamentos, fazer captação, enfim. As atividades bancárias não mudaram muito, elas só tem mais produtos hoje. Uma outra coisa que tem que saber, tu tem que estar de cabeça aberta, porque o banco não vende um produto só. E o produto não está lá na prateleira. Eu vou pegar aqui uma caneta e vou te vender. Não. Tem um financiamento, tem um consórcio, tem você fazer poupança, você mandar dinheiro para o exterior, você aplicar em dólar, você aplicar nisso, aplicar naquilo. São milhares de produtos, mas que na verdade não existe fisicamente. Tá certo então, Nelvo. Esse foi o nosso primeiro podcast do Chimarrão Negócios e Educação. A gente agradece a presença e a contribuição do Nelvo. Eu tenho certeza que foi muito válido para quem está ouvindo, para quem vai ouvir e que pensa em ir para a carreira bancária, para ver oportunidades nela e a sequência dela também. Então, vamos agradecer novamente. Obrigada para quem acompanhou
a gente até aqui. E é o nosso primeiro, né? Então a gente espera você na nossa próxima semana para o nosso segundo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi uma honra estar aqui no nosso primeiro podcast e que venham muitos mais. Amém. Até a próxima.